Agora a palavra ao Sr. Dr. Rui Marques e no final deste painel, se houver perguntas, pois os oradores estão à vossa disposição para responderem. Se faz favor, Sr. Doutor. Muito bom dia a todos. Começo naturalmente por cumprimentar o Sr. Reitor da Universidade, os Srs. Professores, o Sr. Embaixador, é um grande gosto estar consigo nesta mesa, os nossos convidados vindos da Turquia, Sra. Embaixadora da Turquia, caríssimos estudantes e docentes desta Universidade, é um gosto estar aqui convosco neste dia particularmente tão significativo, em que se realiza também a Cimeira União Europeia e Turquia, e onde creio que este espaço de reflexão tem a maior importância e o maior significado. Quero começar por renovar e reforçar a saudação aos nossos convidados turcos. É um grande gosto para Portugal poder receber-vos e, como já foi referido pelo Sr. Embaixador, creio que é muito evidente em muitos das instituições e das pessoas em Portugal este desejo de proximidade e de relação de estreita colaboração com a Turquia, sabendo que é um dos parceiros estratégicos fundamentais da União Europeia para variedíssimas questões e também para esta. Gostava de me situar e contextualizar o que vou dizer depois ao longo da minha intervenção. Estou aqui em representação da Plataforma de Apoio aos Refugiados, uma rede de organizações, mais de 300 organizações, instituições da sociedade civil, quer vindas do setor social, como a Caritas ou a Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade, ou vindas do setor das fundações, ou das empresas, ou das universidades, ou ainda das várias comunidades religiosas, onde, por exemplo, a comunidade islâmica tem um papel muito importante nesta plataforma. Esta rede de instituições constituiu-se em setembro passado para poder dar um contributo positivo para a questão dos refugiados, quer no que diz respeito ao seu acolhimento em Portugal, quer também no apoio aos refugiados nos países limítrofes ao conflito da Síria. E, neste sentido, gostava de fazer uma primeira nota para saudar e elogiar o trabalho que a Turquia está a fazer e que foi muito bem demonstrado nesta apresentação, nomeadamente no domínio da educação e do apoio a estes refugiados sírios que se encontram em território turco. Creio que é um excelente exemplo daquilo que deve ser a atitude de todos nós face a este desafio. A plataforma de apoio aos refugiados está então focada num contributo que quer dar no quadro nacional, mas também no quadro europeu, para que exista uma visão e uma ação determinada nesta matéria, determinada evidentemente por valores. E falarei ao longo desta minha intervenção algumas vezes mais sobre a questão dos princípios e dos valores. Porque, e era o primeiro sublinhado que gostava de fazer, a intervenção política e cívica que não esteja fundada em valores e princípios sólidos é muito perigosa. Porque não tendo referencial e não tendo norte, corre o sério risco de não saber para onde vai e provavelmente naufragar ao longo do seu trajeto. Voltarei com exemplos concretos em relação a este tema. Situado enquanto PAR, Plataforma de Apoio aos Refugiados, quero também dizer que pessoalmente sou um entusiástico defensor do projeto europeu. Sou, por isso, um europeísta convicto, mas sou defensor de um projeto europeu que é o da fundação, é o da origem. E hoje sou muito crítico de muitas das decisões que as instâncias europeias têm vindo a tomar, que, a meu ver, se afastam muito daquilo que é o projeto fundador da União Europeia. E também, como já referi, sou também um profundo defensor desta aproximação e deste diálogo com a Turquia, que me parece absolutamente fundamental a todos os níveis e em vários dossiês. Quero também sublinhar que Portugal, e aqui enquanto português, se deve situar nesta questão de uma forma muito clara e determinada, mas também com muita humildade. Basta perceber que Portugal recebeu até hoje, com os refugiados que chegaram hoje, cerca de 120 refugiados.
é um número totalmente irrisório que não tem nenhuma relevância no quadro europeu e, sobretudo, perante os 2.700.000 refugiados que a Turquia recebeu, tudo o que dissermos, tudo o que eu disser, será obviamente contextualizado com grande humildade naquela que é a nossa perspectiva, a nossa vontade de colaborar, de dar um contributo, mas também a consciência de que até agora Portugal não foi chamado a esse contributo. E tudo o que disser deve dizê-lo com muita humildade nesta reflexão. Só mais uma nota sobre esta abordagem em Portugal, porque aí creio que temos um traço distintivo no quadro europeu que me parece importante sublinhar. Em Portugal tem sido construído nos últimos meses uma visão, um trabalho em que Estado e sociedade civil colaboram de uma forma muito próxima, muito estreita neste problema, ou seja, compete ao Estado português liderar toda a questão referente ao acolhimento e à integração de refugiados em Portugal, mas a sociedade civil tem também um papel a cumprir. E essa relação e essa cooperação entre o Estado e a sociedade civil tem a maior importância. Como também tem grande significado que, ao nível quer do Governo, quer da oposição, existe um total consenso quanto a esta matéria. A temática de refugiados em Portugal não é tema de fratura política, de combate político. E isso é uma enorme vantagem no nosso país. Outros países europeus, este é um tema que fratura e que divide politicamente e que abre espaço a que partidos populistas, xenófobos, muitos deles de extrema-direita, neonazis em alguns casos, aproveitem esta crise e porque é muito mais fácil desenvolver argumentos populistas, ainda que totalmente falsos e errados em si mesmo, têm crescido significativamente em diferentes países europeus e ganham um peso na vida política desses países que é muito preocupante. Mas centro-me agora na questão essencial do que estamos a viver hoje, deste encontro entre a União Europeia e a Turquia nesta reunião em Bruxelas. Creio que é evidentemente positiva a realização deste encontro, mas, a meu ver, tem muitas limitações. A Europa, a União Europeia, chegou a este tema tarde e mal, a meu ver. Tarde porque o diálogo com a Turquia devia ter começado há 4 anos, no início, nos primeiros meses após o início da guerra da Síria, quando se começou a perceber que, evidentemente, iria existir impactos ao nível da mobilidade humana. A Europa devia ter, desde esse primeiro momento, iniciado um diálogo quer com a Turquia, quer com o Líbano, quer com a Jordânia, manifestando desde o início o princípio da solidariedade com estes países que iriam, obviamente, ser afetados pela dinâmica, pelas consequências da guerra na Síria. Chegamos, portanto, tarde a esta discussão e chegamos com uma agenda errada. Ou seja, se hoje a Cimeira se limita a discutir como é que se para o fluxo migratório, como é que se para a chamada Rota dos Balcãs, como é que a Turquia deve cumprir aquilo que a Europa acha que deve ser o papel da Turquia de parar os refugiados, quer dizer que chegamos, enquanto União Europeia, tarde e com uma agenda completamente errada. Porquê? Porque esta visão revela e reflete um egoísmo e uma total ausência de visão estratégica que é fatal para todos. Em primeiro, logo fatal para a própria União Europeia. Aprofundando um pouco esta ideia, se a União Europeia fosse fiel aos seus princípios fundadores e percebesse a dimensão da solidariedade, da interdependência, da importância da cooperação com os seus vizinhos, teria começado desde o início essa colaboração e essa abordagem positiva, manifestando a solidariedade, quer no apoio concreto ao esforço que a Turquia tem vindo a fazer, mas sublinho, falo da Turquia como falo do Líbano ou da Jordânia. E teria também estado desde logo disponível a repartir o esforço de acolhimento de refugiados, criando canais seguros para que parte dos refugiados pudessem vir para a Europa através de um trajeto seguro e não que os obrigasse, aos refugiados, a um teste de sobrevivência do Mediterrâneo.
A Europa não abriu nestes 4 anos nenhum canal de passagem segura de refugiados que repartisse o esforço com estes países limítrofes à Síria e que desse um exemplo do que é a cultura de solidariedade entre diferentes países. Porque reparem, e gosto de sublinhar esta ideia, por vezes quem vem do mundo da sociedade civil e que fala de solidariedade, julgamos que se limita a ser bonzinho, a ser lírico. Mas não é nada essa a minha abordagem. A minha abordagem é profundamente pragmática. A única forma de termos futuro é sermos solidários. É sermos capazes de cooperar nos momentos críticos em que vivemos. Não é ignorando a realidade como fizemos durante 4 anos. Não é não querendo cumprir as nossas responsabilidades. Não é apontando o dedo aos outros quando nós não temos nenhuma autoridade moral pela nossa ação. E creio que por isso esta cimeira hoje, a meu ver, sendo um momento importante, tem uma agenda errada. Está incompleta. Nesta cimeira devia estar a ser discutido qual é o esforço conjunto que a União Europeia e a Turquia fazem para a paz na Síria. Enquanto não houver esse trabalho decisivo de construção de paz na Síria, esta questão não terminará. Não estamos a abordar o fulcro da questão. Estamos só a tratar de sintomas. E ainda por cima, sintomas de uma forma totalmente desajustada. Além deste tópico da paz na Síria, há um outro tópico que falta na cimeira de hoje. Qual é a contribuição da União Europeia num processo de reinstalação de refugiados que estão na Turquia, no Líbano e na Jordânia? Quantos destes refugiados vamos receber diretamente a partir da Turquia, do Líbano ou da Jordânia? Repartindo o esforço com estes países. Reparem, hoje, aparentemente, segundo aquilo que é público, estamos só a discutir como é que paramos o fluxo de entrada de refugiados e imigrantes. E estamos a discutir, e esse é outro aspecto trágico da nossa realidade europeia, dinheiro. Começamos sempre por aí, por pôr pacotes financeiros em cima da mesa. 3 bilhões de euros consta para este processo. Mas nem aí temos sido, enquanto projeto, suficientemente decentes. Porquê? Porque fazemos sucessivos anúncios de recursos, de meios, que não cumprimos a seguir. Dou-vos um exemplo. Em setembro tivemos uma cimeira de diferentes líderes europeus que decidiu um programa de recolocação de refugiados que já estavam dentro do espaço Schengen por 28 países. Esse número de 160 mil refugiados constituía uma pequena parte, mas ainda assim um esforço nesse sentido. Hoje, em março, perguntamos quantos lugares foram efetivamente disponibilizados pelos 28 Estados-membros para cumprir essa sua decisão? 4 mil. Ou seja, de 160 mil lugares que se comprometeram os 28 países da União Europeia, 6 meses depois estão concretizados efetivamente como uma oferta disponível 4 mil. As várias declarações de apoio financeiro, não só à Turquia, mas, por exemplo, também à Grécia, que vão sendo sucessivamente feitas, não são sucessivamente cumpridas. Ora, perante esta realidade de uma União Europeia que chega tarde e que chega mal, evidentemente nós temos assistido a uma espiral negativa de uma crise que se agrava todos os dias. E chegamos ao ponto, hoje, 2016, de estarmos pela primeira vez a equacionar se a União Europeia está em risco de terminar. Porque se Schengen cair, tudo o que se segue num efeito dominó é imprevisível. E poderemos chegar mesmo a uma situação que há 1 ano atrás, há 5 anos atrás, seria totalmente inimaginável. Mas mais, reforço esta minha crítica em relação à abordagem da cimeira de hoje.
A União Europeia não pode ter uma abordagem na relação com a Turquia de subcontratar serviços, de tomar conta de refugiados. É um erro total. É uma total falta de valores e princípios na relação entre Estados e na promoção dos direitos humanos. Não é este o caminho. E volto a dizer isto. Eu sou profundamente europeísta. Faço estas críticas com enorme tristeza em relação ao projeto europeu no qual eu tanto acredito. Mas falando agora pela positiva, para terminar a minha intervenção de uma forma positiva, creio que é fundamental trabalhar de uma forma muito próxima com a Turquia, construindo verdadeiramente um plano de ação conjunto, mas também um plano de ação global, que não toque só esta questão do controle da saída dos refugiados a partir da Turquia para a Grécia, que toque as questões, volto a sublinhar, da paz na Síria, do apoio ao esforço que a Turquia está a fazer em vários domínios no apoio aos refugiados e que toque também a reinstalação de refugiados diretamente para a Europa. Precisamos também de aprofundar a parceria estratégica com a Turquia. Mas aí eu tenho também uma posição clara. Não devem ser misturados temas. Eu sempre fui profundo defensor da ideia que o processo de adesão da Turquia à União Europeia é uma excelente ideia e deve ser aprofundado e defendido por todos nós. Mas creio que colocarmos tudo na mesma agenda não é o caminho certo. Creio que devemos separar os temas, porque vezes demais partimos para estes diálogos sob a forma de negociação no mau sentido do termo. A Turquia, na minha perspectiva, é muito bem-vinda à União Europeia, na medida em que entenda que esse é o seu caminho e que os países que constituem a União Europeia também entendam esse como o caminho. Mas creio que são dois temas distintos, como é distinto qualquer outro assunto de índole comercial, de índole de contrapartidas que se queira dar. Porque este tema é tão importante, tem tal dignidade ao nível dos princípios, esta questão da crise dos refugiados, que deve ser separado de outros processos negociais, para não confundir a posição europeia com uma posição de troca de pacotes ou de apoio financeiro ou de isto ou aquilo. Creio, para terminar, que vivemos dias decisivos para a Europa, porventura também para a Turquia e seguramente para o Médio Oriente, que precisa de encontrar paz e serenidade para que possa os seus povos, as suas comunidades, desenvolverem-se e terem um futuro digno. Creio que hoje ainda não será o dia que adormeceremos felizes por ter encontrado o caminho certo. O que hoje está a ser discutido é só uma pequena parte do problema e, a meu ver, está a ser mal discutido. Termino, portanto, com o agradecimento, dizendo que só há uma coisa que é absolutamente certo. A convivência da interdependência, de estarmos profundamente ligados uns aos outros e, portanto, dependentes, com o princípio da incerteza e de não conseguirmos descortinar o futuro próximo e, portanto, termos grande dificuldade em nos prepararmos para ele. Mas a única resposta à conjugação da interdependência e da incerteza é capacidade de liderança política, de visão estratégica, fundada em valores, fundada em princípios. Só assim poderemos chegar a algum destino. De outra forma, vamos naufragar. E provavelmente vamos naufragar juntos, mas vamos naufragar.